Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, o HCTR11 dessa vez soltou pelo menos com uma semana de antecedência antes do anúncio dos proventos, o relatório gerencial. Então, vamos dar uma olhada nesse relatório gerencial e tentar ver se o provento vai manter, pode subir, pode cair, para a gente ter uma ideia como vai ser o próximo provento, e a gente sabe, né, que normalmente quando proventos são bons, a cotação sobe. Então vamos analisar e tentar perceber isso aqui, se dá para a gente ver. Antes, quero dar só uma olhada como é que está hoje os principais pontos do HCTR11. Ele está R$ 31,00, uma cota dele, chegou a R$ 28,81. Mas a gente sabe que está extremamente longe do seu valor patrimonial, que hoje está R$ 112,18, que alguns dizem que esse aqui não é um valor patrimonial real, porque ele utiliza a marcação na curva e tem alguns papéis que estão muito inadimplentes e continuam contando aqui como normalmente no seu valor patrimonial. O PVP dele está 0,28. Hoje, o último provento que ele anunciou do mês passado foi 38 centavos. Esses 38 centavos a uma cotação de R$ 31,00 é um baita provento. A gente há de convir, mas quem tem esse preço médio nessa faixa. Se a gente for olhar, gente, ele já teve mais de 200 mil cotistas, caiu agora para 174 mil, caiu bastante. Relatório gerencial, então, de abril, para a gente dar uma olhadinha, sempre é fundamental que a gente olhe os comentários do gestor, porque o resto eles estão praticamente dando Ctrl+C, Ctrl+V. Em maio, foi anunciado uma distribuição de 38 centavos. Já mostrei agora há pouco para vocês aí o último provento, que é referente ao mês de abril, correspondente a um dividend yield de 1,18% no valor de fechamento de cota. O resultado tem uma componente extraordinária de aproximadamente 3 centavos por cota, do, originária de rendimento de aplicações destravado com resgate do caixa para aquisição de 34 milhões do CRI Pride. Então, 3 centavos extras. Então, era para ter sido só 35 centavos. Mas a gente vai olhar a DRE, a distribuição foi 38. A gente vai dar uma olhada na DRE para a gente ver direitinho. Tal investimento se deu na classe sênior, remunerado IPCA mais 10, contando com cessão de recebíveis atuais e futuros projetos de incorporação, alienação fiduciária de cotas da empresa do grupo e fiança de sócios de pessoas físicas. São boas garantias. A empresa, que atua principalmente no Paraná e Santa Catarina, possui 48 empreendimentos, sendo 20 lançamentos. Então, investiu em um CRI Pride. Vale lembrar que a distribuição de rendimentos tem sido calculada com base no resultado caixa apurado, uma vez que a diferença entre o resultado contábil do início do fundo e o acumulado das distribuições no mesmo período encontra-se no negativo. Então, eles estão com o resultado contábil negativo. Significa o quê? Ele perdeu dinheiro em relação ao seu valor patrimonial. Aí ele está fazendo distribuição caixa. Embora mês a mês a geração de resultado contábil tenha sido superior aos valores distribuídos, ressaltamos que a marcação ao mercado dos ativos também pode afetar a trajetória desse computo. Os ativos que ele investe, principalmente os fundos imobiliários, estão caindo ou alguns até marcados a zero. Então, no caso do fundo imobiliário Serra Verde, está negativo. Então, isso também atrapalha ele conseguir zerar esse prejuízo contábil. Assim quanto a restrição perdurar, a equipe de gestão focará nas alavancadas para incremento dos resultados recorrentes do fundo. Em abril, foram realizadas as Assembleias Gerais de titulares referentes à reestruturação dos CRIs EDA, Resort do Lago e Resort do Lago 4. Eu trouxe essas informações. E como fato subsequente, ocorreu também a CRI do Gran Viver. Também trouxe aqui para vocês essas informações aqui em maio. Todos aqui no canal. Reiteramos, todos eles deram waivers. E aqui eles falam que os waivers não é perdão de dívida, é simplesmente jogando a dívida para frente. E eles trouxeram essa observação.
Como é de conhecimento de todos, o estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo efeitos das recorrentes fortes chuvas e Gramado está entre as cidades atingidas. Mesmo que as estruturas dos novos ativos estejam preservadas, é certo que as atuais condições climáticas impactam diretamente o turismo e a economia local. Nesse momento, as empresas localizadas na região têm como prioridade a promoção de ações para preservar o bem-estar dos seus colaboradores, famílias e visitantes. Pessoal, alguns waivers encerram agora no meio do ano. Com essas chuvas, não vou ficar surpreso se os waivers serem prorrogados até final do ano. Quais waivers? Principalmente do grupo Gramado Parque. Aí aqui eles explicam as variações contábeis e aqui as variações caixas. Vamos entender primeiro a variação contábil, que olha só que no mês de abril ele teve um resultado contábil de R$ 1,33. Se ele tivesse com lucro contábil e com caixa disponível, ele poderia distribuir até isso tudo, se ele fizer como ele fazia antigamente, distribuições contábeis, né? Mas ele distribuiu esses 38. Mas vamos dar aqui as principais variações do mês se deveram ao avanço do IPCA em M-2. O que é M-2? Quer dizer que para a distribuição de abril se utiliza o IPCA de 2 meses atrás, fevereiro, e o IPCA de fevereiro foi 0,83%. Já o IPCA de março já é bem baixo, né? Foi 0,83% de fevereiro, 0,43% de janeiro. Os próximos vão usar o março, que foi menos de 0,30%, né? No mês anterior, pela correção monetária e pela marcação ao mercado do fundo imobiliário HG11, caiu no mercado, né? Aí por isso gerou resultado negativo na marcação ao mercado aqui de fundos, né? Então a gente teve essa diferença, mas mesmo assim o resultado contábil foi bem grande, bem interessante. Mas resultado contábil sem ter caixa para distribuir, não adianta nada. Então a gente tem que olhar aqui o resultado caixa. No resultado caixa, é impressionante porque foi negativo. Negativo em CRIs, 26 milhões e 603 mil. Por que esse negativo? Porque eles investiram comprando 34 milhões de CRIs. Então, eles compraram 34 milhões de CRIs e compraram também 780 mil reais de fundo imobiliário. Fizeram investimentos. E com isso, então, gerou um resultado caixa nesse mês negativo de 27 milhões, equivalente a R$ 1,23 por cota. Mas como é que a gente tem ideia se o caixa foi melhor que o mês passado ou não? Se a gente tira esses investimentos. Tira esse investimento aqui. Aí compara aqui, ó. Os juros recebidos, comparado ao mês anterior, foi um pouquinho maior. A amortização recebida, comparada ao mês anterior, também foi um pouquinho maior. Os dividendos de fundos imobiliários recebidos, comparados ao mês anterior, também foi um pouquinho maior. O rendimento de caixa foi menor. O rendimento de caixa foi menor. As despesas foram mais ou menos o mesmo valor. Então, eu acredito que o resultado dele, se não tivesse feito esses investimentos, ia ser em torno de 30 centavos por cota. Como ele fez esse investimento, o resultado caixa dele ficou negativo, R$ 1,23. Distribuiu 38. Já vou adiantando vocês, eu acho muito difícil ele conseguir fazer novamente um resultado de 38 centavos. Vai ser um resultado de 30 centavos no próximo mês, porque a gente viu o IPCA mais baixo, e se ele distribuir de 30 e poucos centavos, eu vou achar. Aqui, então vamos ver aqui. Ó. Em abril, o fundo adquiriu 34 milhões de CRI Pride e 0,8 milhões do HCST11. É o Hectare Student House, que eles estão investindo todo mês um pouquinho para poder finalizar as obras do empreendimento, que é o projeto Cintim. Se é correto ou não é correto, né, pessoal? Porque não existe outra pessoa para investir.
Aí a Hectare aproveita a grana que tem no HCTR11 e investe nesse fundo da própria casa. Considerando o recebimento dos PMTs dos mês, acrescido de dividendos do HC-HG11 e a accrual das aplicações líquidas, com a dedução de despesas do veículo, o fundo gerou aproximadamente 35 centavos por cota. Lembrando que teve aqueles 3 centavos a mais, então ele gerou mesmo foi 32 centavos. Você tirando os investimentos. Aí, mas ele investiu. Se ele continuar investindo esses 780 mil aqui nessa faixa, lá no Student House, ele vai distribuir 30 centavos mês que vem. Por isso que o mercado está precificando ele em torno de 35 centavos. Aqui a carteira não mudou nada, continua mais ou menos a mesma linha, 81% em CRIs, 18% em fundo imobiliário, 0,7% em caixa, pouco caixa, viu pessoal? Pouco caixa, ele não tem condição de distribuir mais, ficar queimando o caixa, distribuindo mais do que o que tem no caixa, o caixa cada vez diminuindo. Então, realmente eu estou achando que vai vir no máximo 32 centavos no próximo mês, porque tem pouco caixa. Se a gente der uma olhada aqui, os fundos imobiliários que ele tem, XBXO não gera renda, Serra Verde não gera renda, HCST não gera renda, o IC loteamento também não está gerando renda. Só gera renda aqui o HCHG11, que os rendimentos dele vêm caindo. Entre os fundos imobiliários aqui, ainda tem bastante gente inadimplente, que nem fez ainda vamos dizer assim, a renegociação. Aqui são vários. Vários aqui que estão apresentando esse problema. E a gente tem mais aqui embaixo também. Então, enquanto tiver nessas circunstâncias, a gente ainda vai ter bastante coisa ainda para ser ajustadas. Muita gente negativa. Loteamento Goiás, ou os ingleses. Esse R ingleses Beats, eu nem lembro se estava negativo, se estava inadimplente no mês passado, hein? Eu não lembro agora, eu realmente teria que dar uma olhada. Aí tem o CRI Búzios Beach, muita gente inadimplente, que precisa ainda ser pelo menos renegociados. Aí realmente cada vez mais está complicado. Aí por isso que eu tomo muito cuidado quando o pessoal começa a discutir, será que vale a pena investir nele ou não? Você tem que saber que você está entrando nele, que ele tem problema de devedores que não estão pagando e que pode, logo, logo, pagar. Ou, ao mesmo tempo, não pagar, pedir mais carências de modo geral. Então, para a gente encerrar o vídeo, realmente não acredito que o rendimento melhore no próximo mês, principalmente porque o componente IPCA vem sendo reduzido quando a gente usa a referência de março e também para abril, comparado a fevereiro, que foi o componente principal que foi utilizado agora. Então, acredito que o rendimento pode ser reduzido. Não temos notícias para poder dizer assim que tem algum waiver acabando para agora, nesse próximo mês, referente a mês de maio ou referente de junho. A gente tem notícias de CRIs estão terminando o waiver em julho, para a gente poder ver o resultado deles lá em agosto, que podem ser prorrogados, já que está tendo tantas chuvas lá no Rio Grande do Sul. Não vou ficar surpreso se prorrogar esses waivers. Vou encerrando o vídeo por aqui, sabendo que ainda está muito complexa a situação do HCTR11, então que é um fundo de risco alto, porém, se tudo desse bem, ele poderia realmente dar um bom retorno aos seus cotistas. Porém, se tudo der errado, vai continuar aí com 30 centavos ou menos de resultados, já que o componente IPCA vem reduzindo a cada dia. Vou encerrando o vídeo por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.